Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, Anclivepa São Paulo. Então, mais uma quarta-feira aí trazendo mais um tema diferente para vocês, relacionado aí à nossa querida cirurgia, né? E eu sei que vocês nunca me viram por aqui, mas agora eu faço parte aí do núcleo de cirurgia da Anclivepa, então vocês vão me ver mais por aqui, tá bom? Meu nome é Bruna Escudeiro Bertoni, fui aprimoranda aqui no Hospital Público, sou contratada e também agora sou instrutora da pós-graduação junto com a Marcela Guzzo e a Gislaine Martins. Então, se vocês forem vir fazer algum curso aqui ou estagiar no hospital, a gente vai se encontrar. E vocês também vão me ver mais por aqui, tá bom? Deixei aqui para vocês o meu Instagram, tá bom? Para vocês me seguirem, acompanharem, sugerirem temas diferentes para a gente trazer aqui para vocês, tá bom? Tiver dúvidas sobre qualquer assunto, seja de cirurgia, seja em relação aos cursos, pode vir conversar comigo, tá bom? Que eu vou estar aí à disposição, tá certo? E, bom, para a gente iniciar a aula, eu trouxe um tema, gente, de cirurgias oncológicas, tá? Que já tinham conversado comigo, que era um tema legal, que não tinha tanto aqui, então eu vim trazer, tá? Eu não sou oncologista, porém, as dicas que eu vou trazer aqui, todo cirurgião precisa saber, tá? Então, caso vocês queiram algum tema mais específico em relação às coisas que eu vou passar, vocês me falam também, que aí a gente traz para vocês. Bom, pessoal, então quando a gente está diante aí
de uma neoformação, né, a gente precisa fazer um planejamento prévio aí cirúrgico, né, para que a gente tenha alternativas, né, sobre o que a gente vai fazer, né, como a gente vai fazer a retirada, qual margem que a gente precisa, e tudo isso tem que estar dentro desse planejamento, né? A gente também precisa pensar em diferentes formas, né, de fechamento, não entrar achando que a gente, né, só com uma forma de fechamento, porque muitas vezes não dá certo. Então a gente tem que ter um plano A, um plano B, um plano C muitas vezes, né, para que a gente entre na cirurgia com mais segurança e cometa menos erros, tá bom? Então, para começar, é muito importante que a gente saiba qual é o tipo da formação que a gente está lidando, né? Ah, é um mastocitoma, é um carcinoma, é um sarcoma, né, para a gente saber com que margem que a gente precisa fazer a retirada dessa formação. Então, por exemplo, um mastocitoma, a gente pensaria aí, né, em fazer a retirada com 2 a 3 centímetros de margem, né? A gente precisa saber avaliar, né, fazer um bom exame físico desse paciente. Então, qual que é a consistência dessa formação? Ela está muito aderida? Está bem solta? Ela está ulcerada? Não está? Onde é a localização dela? Porque dependendo, né, da localização, a gente vai ter diferentes possibilidades aí de fechamento, né, e para ajudar a gente nas cirurgias, tá? Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre linfadenectomia, tá? Elas são muito importantes aí associadas à excisão das neoformações, para que a gente saiba se esse linfonodo está ou não acometido também por células neoplásicas. Então, se ele já tem metástase, né, essa imagem a gente consegue visualizar. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui uma formação nessa região dorsal, a gente consegue ver que o linfonodo regional seria aqui o axilar. Estão vendo? Então, por exemplo, a gente tem uma formação aqui em região inguinal. Então, o linfonodo regional aqui seria o inguinal mesmo, tá certo? Então, essa imagem facilita pra gente, tá? Mas também temos a diferença aí entre linfonodo regional e sentinela, que nem sempre são os mesmos, tá? E aí eu vou falar para vocês que temos uma aula aqui muito legal sobre esse tema, falando sobre as diferenças, né, como a gente diagnosticá-los, e foi com o Dr. Martim Toscano, se eu não me engano, e aí vocês conseguem encontrar aqui nos vídeos, tá, do canal da Anclivepa, ou se vocês não encontrarem, me manda lá no Instagram que eu mando o link do vídeo para vocês também, porque é uma aula super legal, tá bom? Então, continuando aqui, agora sim, vamos para o preparo realmente dessa cirurgia, né? É importante uma tricotomia ampla, tá? Gente, o pelo, ele contamina a cirurgia, então a gente não pode, né, tá ali fazendo o procedimento e de repente ter pelo ali próximo da onde a gente tá fazendo a incisão, né, onde a gente tá mexendo ali no paciente, tá? Porque vai provavelmente fazer com que tenha mais chances de contaminação, de deiscência dos pontos, né? Então, tricotomia ampla, tá? O posicionamento do paciente vai depender da localização, claro, da formação. Então, se a gente vai posicioná-lo aí em decúbito dorsal, ventral, lateral, tá certo? Dê a marcação da técnica e das margens cirúrgicas, tá? Gente, isso é muito importante. Então, como eu falei, dependendo do tipo de tumor, a gente vai decidir sobre a margem cirúrgica que a gente vai tirar dele. Então, tá vendo aqui? Esse era um caso de mastocitoma, olha, onde a gente fez aqui, medindo 2,5 cm, tá? Essa medição a gente pode fazer com um paquímetro, réguas cirúrgicas, tá certo? E aí a gente faz a marcação com caneta dermográfica, tá? A gente gosta muito dessas textas, tá? A gente utiliza bastante. Encontra ela super fácil no Mercado Livre, tá, gente? Também tem um valor aí em torno de uns R$25, tá? Então dá pra gente investir, é um investimento que ajuda bastante, tá bom? Então, tanto aqui na marcação das margens cirúrgicas, quanto
a marcação da técnica que a gente vai utilizar, né? E nesse caso tinha uma outra técnica desenhada lateralmente, né? Que no caso seria o nosso plano B, caso aqui o nosso plano A não desse certo, tá? Mas no caso deu tudo certo. Mas é isso que eu falei para vocês em relação a gente fazer o planejamento, tá bom? E depois essa caneta também, você espera um minutinho ali só para ela secar e aí sim a gente faz a antisepsia prévia e ela não sai, tá certo? Bom, aqui eu trouxe algumas imagens em relação às linhas de tensão, tá? Então a gente consegue ver nos diferentes decúbitos aqui do nosso paciente as linhas de tensão, tá? E para quê, né? O que elas nos ajudam quando a gente está lidando com essas cirurgias, né? Quando a gente faz as incisões, né, paralelo às linhas de tensão, ela facilita o fechamento, né? Então, é como se a pele, ela vem mais quando a gente faz na direção, né, paralela a essas linhas de tensão. Então, por isso que é importante a gente saber, né, exatamente, né, onde estão as linhas para facilitar. Aqui, quando a gente às vezes não lembra muito bem durante a cirurgia, né? Aonde que será que é essa linha de tensão, né? Pega a pele, puxa, né? Lateralmente, né? Ventrodorsal, vê qual que tá mais fácil, qual que tá tendo que tracionar menos, certo? Porque aí a gente consegue identificar ali qual que tem menor tensão e também tendo menor tensão, vai formar menos orelha de cão, né? Que elas acabam formando sempre, mas quanto menor, melhor aí para o paciente, tá certo? Bom, outra coisa muito importante é divulsão do subcutâneo, tá? Nossa, Bruna, mas isso não aumentaria mais ainda a nossa formação, a nossa incisão? Não aumentaria aí a chance de causar seroma na nossa cirurgia? Sim, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz essa divulsão, a gente ganha uma mobilidade na pele muito melhor, tá? E aí a gente faz também com que tenha um alívio da tensão, então facilita pra gente no fechamento. Tá? Então, a gente divulsionar ao redor, muitas vezes faz com que a gente nem precise associar técnicas aí de cirurgias reconstrutivas, tá? Faz com que a gente consiga já fazer um fechamento primário mais tranquilo, tá bom? E aí, gente, como que a gente corrige depois, então, né? Como que a gente consegue diminuir né? Se a gente causou esse aumento aí de espaço morto, olha, a gente consegue aplicando as walking sutures, tá? Então, ela faz com que a gente diminua aí o tamanho dessa ferida, né? Então, ela faz com que a gente aproxima os bordos, tá? Diminui também o espaço morto, uma vez que a gente vai ancorar, como se fosse uma ancoragem, né? Da musculatura na parte de subcutâneo, então a gente vai reduzir o espaço morto, tá? E aí com isso a gente também reduz a formação dos seromas, tá? Por quê? A gente formando seroma vai inflamar mais a nossa ferida cirúrgica, vai ter uma possibilidade maior de crescimento bacteriano e também de possibilidade de deiscência de pontos, né? E a gente não quer isso, certo? Então, a gente aplicar esse tipo de sutura ajuda bastante, tá? Tanto na aproximação desses bordos, quanto em diminuição do espaço morto, tá? E a gente também tem aqui é um exemplo, né, da walking suture, tá bom? De como a gente faz. Também temos a modificada, tá bom? Que a gente acaba usando um pouco menos, porque ela faz uma aplicatura maior nessa musculatura, então a gente nem sempre utiliza, mas só para vocês saberem aí que a gente também tem essa opção. Indo para as incisões de pele,
tá? Então, sempre que possível, a utilização da incisão em elipse facilita depois bastante o fechamento, né? Mas é claro, isso vai depender, né, do tamanho, da formação, né? Geralmente a gente consegue utilizar mais facilmente em formações menores, tá? Então, ela facilita o fechamento e também diminui essa parte de orelha, orelha de cão, né? Que ficam ali laterais, então aí acaba diminuindo isso, tá bom? Tá, e quando a gente tem uma formação maior aí, que a gente não consegue fazer uma elipse, não tá conseguindo aí só com o que, por exemplo, eu falei aqui até agora, fazer o fechamento. Então aí a gente vai optar por associar cirurgia reconstrutiva a nossas cirurgias oncológicas. E aí, o primeiro fechamento que a gente pode pensar são por figuras geométricas, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, né, do fechamento de forma triangular, retangular, tá? Também tem um fechamento em formato de quadrado, e aí a gente sempre pensa em fazer o fechamento centrípeto que a gente fala. Então, de fora para dentro a gente vem fazendo as suturas para fechar essa pele, tá? Então, a gente faz a incisão como uma figura geométrica e vem fechando. Isso facilita bastante a confecção, tá bom? Quando a gente faz essas figuras geométricas, facilita na hora que a gente vai fechar, tá? A confecção dessas suturas. Deixa eu passar. O que mais que a gente pode usar quando essas figuras geométricas também não são passíveis ali da gente fazer, quando a gente tem formações aí maiores, em locais mais difíceis da gente conseguir retirar, né? Então aí a gente realmente tem que utilizar de padrões subdérmicos, padrões axiais e enxertos, tá? E aí, como que a gente vai escolher? Bom, falando um pouquinho sobre os retalhos de padrão subdérmico, a gente vê aqui na imagem, então, que os vasos, né, eles são aí de menor calibre, eles são provenientes realmente aí de um plexo subdérmico e não de uma artéria e veia direta mesmo, tá? Mas a gente tem diferentes tipos de possibilidades aí, então avanço unipediculado, bipediculado, rotação, prega axilar, inguinal. Então, vários padrões que a gente consegue usar para diferentes locais, tá? Que ajuda bastante a gente aí nas formações. E aqui tem um exemplo, retalho de avanço bipediculado, tá? Então, por exemplo, ele é muito utilizado quando a gente tem formações grandes ali em região dorsal, e aí a gente consegue, né, fazer as medidas ali para projetar o retalho, tá bom? E conseguir fechar aí com facilidade depois essa incisão grande que fica, tá certo? Nos avanços de padrão axial, a gente já tem aí uma artéria e veia direta, tá? Cutânea. Então, o fluxo ali sanguíneo é maior, a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente for fazer esse tipo de retalho, para que a gente não lesione, né, não machuque todo esse plexo, né, essa artéria, essa veia aí principal, porque senão a gente acaba matando o retalho, né? Então, a gente divulsiona longe do subcutâneo, certo? A gente precisa fazer as medidas bem corretas para a gente não acabar seccionando essa artéria, essa veia no meio, tá? E aqui um exemplo, olha, são algumas das artérias mais importantes que a gente tem, tá bom? Os animais têm, para que a gente faça, então, retalhos em face, região cervical, aqui região torácica, conseguimos usar também em membros, né? Não em região tão distal, parte aqui de abdômen, inguinal, então temos várias artérias aí de grande calibre para que a gente utilize e faça retalhos aí bom para os nossos pacientes.
Bom, pessoal, outra opção que a gente tem, tá? Também são os enxertos em malha, tá? Que a gente costuma utilizar para aqueles defeitos que estão mais em porção distal dos membros, onde a gente não tem retalhos ali que consigam chegar para fazer o fechamento correto, tá? Então, a gente costuma usar, né, um fechamento, um enxerto, né, de espessura total, né? Então, a gente retira, né, todo o subcutâneo, mantém apenas epiderme, derme, né? E a gente faz um molde, né, no local do defeito e faz a retirada geralmente ali em lateral de tórax e abdômen, tá? Que são onde a gente tem a pele mais fina, que vai facilitar com que a gente faça esse enxerto, tá bom? E aí a gente também cria fenestras para facilitar com que esse enxerto seja aí suprido, né? E tenha a formação aí da irrigação dele, tá bom? A partir, claro, do nosso defeito. Bom, pessoal, agora que a gente viu já diferentes formas, né, de retalhos aí, de opções que a gente tem para o fechamento, né, dessas incisões que a gente faz para a retirada das neoformações, eu queria trazer para vocês aqui também algumas coisas importantes para a gente minimizar a chance de metástase ali no próprio transoperatório, tá? Então, lembrar sempre, gente, de tentar usar técnicas atraumáticas, né? Então, instrumentais delicados, principalmente aí nos retalhos que a gente for fazer, né? Enxertos, né? Não acabar lesionando aí, tá? Esses retalhos. E também cuidado na manipulação das formações, tá bom? É muito importante também a troca dos materiais, tanto da luva quanto dos instrumentais, quando a gente for fazer esse fechamento, né? Porque a nossa luva ali tá toda contaminada com as células neoplásicas, certo? E aí a gente faz toda a troca, então, do material para que a gente faça aí mais limpa, né? E tenta diminuir aí a chance de pegar as células, né, e acabar colocando ali no local que a gente vai fechar, tá certo? E outra coisa, outra opção, né, quando a gente às vezes não consegue tirar a formação com margem muito profunda, né, uma formação que a gente sabe que já tá mais agressiva, né, a gente tem a possibilidade de associar eletroquimioterapia, tá? Ela ajuda bastante aí a gente tentar diminuir a chance de recidivas tumorais, bom? E para finalizar, gente, sempre que a gente faz a retirada de qualquer formação, é muito importante que a gente mande para o histopatológico depois, porque senão, né, não vai adiantar nada, a gente não vai saber o que é exatamente, qual é o grau dessa formação e o que a gente poderia fazer a mais para esse paciente, né, para continuar prolongando a qualidade de vida dele, né, às vezes é uma formação que a gente precisa associar uma quimioterapia depois, né, e a gente só vai saber isso se for feito o histopatológico, certo? E também do linfonodo que a gente vai retirar, né, então também enviar ele para o histopatológico para que a gente saiba se ele também já está acometido ou não, para que a gente entregue as informações aí corretas para o oncologista dar continuidade a esse tratamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, mas antes de encerrar eu queria convidar você que gosta de cirurgia, que ainda não é nosso aluno, para vir se inscrever na próxima turma de especialização em cirurgia de cães e gatos, que se inicia, gente, fevereiro do ano que vem, hein? Ó, aponta a câmera aqui pro QR Code para vocês saberem mais informações, mas já queria falar para vocês que é a melhor do Brasil, tá? Que tem um time de professores referência e também conta aí com a maior carga horária prática, tá? Então, assim, vocês treinam as técnicas mesmo, dá para aprender muito, tá certo? E ainda dá para estagiar no hospital público, então, assim, é muito bacana, tá bom, gente? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem
tanto no meu Instagram, tá certo? Bruna_Escudeiro. Também, se vocês tiverem algum tema específico que vocês gostariam que a gente falasse aqui no YouTube, trouxesse aqui para o canal, então pode deixar ou aqui nos comentários ou falar diretamente comigo, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até a Anclivepa São Paulo para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura, as peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade, elas estão íntegras, não são peças que estão usadas há muito tempo, os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é o lugar que vai fazer a diferença na vida de um cirurgião, do Brasil todo e de fora do Brasil, tem que vir para cá.